bom dia, sua maravilhosa. Mais um programa da Rede Mais Mulheres com Mislaine Cruz. Como que você está? Olha, não esquece de compartilhar, hein, os nossos programas aí com a sua amiga, com a sua mãe, com o familiar, com alguém que você sentir no teu coração. Encaminha esse link, coloca nos grupos dos amigos, que eu tenho certeza que esse conteúdo não só vai te ajudar, como pode ajudar essa pessoa também. Essa semana nós estamos falando aí de tirar os projetos do papel, de realizar os sonhos. Nós falamos muito sobre mentalidade, de você avançar, de você ser uma mulher corajosa, mas nós precisamos também colocar isso em prática, não é verdade? Porque não adianta só falar e não fazer aquilo que precisa ser feito. Então, já pega papel e caneta aí, que você já vai começar a escrever os próximos passos do que você precisa fazer. E você precisa aplicar. Você precisa colocar isso em prática, mas é importante você saber que nem tudo você vai conseguir fazer sozinha, né? Tem coisas que são necessárias nós delegarmos, nós pedimos ajuda também, isso é muito importante. Às vezes você tenta fazer algo e você não consegue, aí o que que você para e pensa? Ah, não consigo, isso não é para mim. Não, tem coisas que você é muito boa para fazer, tem coisas que você não é tanto assim, tem coisas que você não sabe, tá tudo bem. A gente não precisa saber tudo, mas é importante a gente fazer que nós sabemos fazer e aquilo que nós desejamos e delegar aquilo que é necessário, compartilhando ou até mesmo convidando outras pessoas para fazer parte desse projeto também em nossas vidas, não é verdade? E eu vejo muita reclamação das mulheres, principalmente das empreendedoras, donas de casa também, gente, referente à organização, gestão de tempo. Talvez não consegue tirar o projeto do papel por causa dessa questão de tempo, né? De gestão. Eu não consigo organizar meu tempo. Quando eu vejo a hora já passou, quando eu vejo já fui. Ou então diga, eu não tenho tempo para fazer isso. É claro, nós nunca temos tempo, o dia é sempre muito corrido, mas é uma questão de prioridade. Tudo é prioridade, dependendo daquilo que você for fazer, o que que é prioridade para você, não é? Então, depende do que é prioridade, porque muitos afazeres nós vamos ter durante o nosso dia. Então, você precisa colocar isso no papel e falar: não, isso aqui a partir de hoje vai ser prioridade. A minha saúde é prioridade, a minha casa, o meu trabalho, o meu projeto, o meu sonho. Então, hoje você vai listar aí o que que é a primeira prioridade para você, do 1 ao 10, vai colocando. O primeiro é o que é aquilo ali é prioridade, aquilo ali você não abre mão, você não vai deixar de fazer. É a tua casa, é a tua família, é o teu trabalho, é os teus filhos. Ah, é claro que os meus filhos são prioridades, Elaine, mas a gente vai colocar em ordem agora é de sonhos e projetos, tá bom? Porque nossa casa, nossa família, nossa saúde, sempre são prioridades. No entanto, que tem muita gente negligenciando a questão da saúde, não é verdade? E não consegue nem, eu tenho um projeto verão, vamos dizer assim, de cuidar do meu corpo, de fazer o negócio acontecer, mas não consegue tirar esse projeto do papel. Então você está negligenciando sua saúde. Você está falando que a sua saúde é prioridade, mas você não está fazendo aquilo que precisa ser feito. Então, Slane, eu tenho um sonho aí, um projeto de aumentar aí a minha receita, aumentar o meu faturamento, para que eu possa fazer uma viagem. Olha, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Não existe essa questão de que eu não tenho, tá? É a mesma questão do barato e o caro. Não existe isso. Existe a questão do planejamento. Quando você planeja, dá tudo certo. Se você planejar, se você se organizar, se você fazer o que precisa ser feito, as coisas acontecem. Então, vai colocando aí nesse papel o que que é prioridade para você, né? É a tua saúde, é o teu corpo, o que que você quer fazer. Então, vai listando isso para você poder ter aí uma noção. É a mesma coisa durante o dia de quem reclama que não tem aí uma gestão de tempo, não sabe conduzir aí o seu dia e acaba o tempo passando muito rápido, quando viu já foi. Então se organize, faça um check-in aí durante o dia de tudo que você precisa fazer. É muito importante após você fazer, você já ir listando aí o que que você fez, né? Colocando aí o que foi feito, para você ter uma noção, porque às vezes, não sei se acontece isso com você, mas comigo que tem um TDAH, sempre acontece. Eu falo assim, eu tô ali fazendo alguma coisa, tomando um banho, né, no chuveiro, sempre vem as ideias, ou eu tô almoçando, ou eu tô fazendo qualquer outra coisa, aí vem aquele monte de pensamento, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer aquilo outro. Eu falo, tá bom. Quando eu chegar no escritório, eu vou sentar na mesa e vou fazer aquilo que precisa ser feito. Aí eu não anoto nada. Aí quando eu chego lá na mesa, eu falo, pronto, agora eu vou trabalhar e vou fazer. Cadê que eu lembro? Eu esqueci de tudo. Aí fica eu lá rodando, rodando, rodando e não lembrando de nada do que tem que fazer. Aí levanta da mesa, vai fazer outras coisas
que não é tão importante, aí quando vai ver começa a lembrar do que tinha que ser feito. Então, eu para não cair mais nessa armadilha, eu aprendi a listar tudo que é prioridade, que é urgente, que não é, para que é importante, para que eu possa fazer aquilo que tem que ser feito e realmente colocar aquilo em prática. Por isso que existe a procrastinação, né, gente? Porque nem tudo é gostoso de fazer, nem tudo é bom de ser feito. Só que quando você faz aquilo, eu não sei você, mas quando eu faço aquilo que eu acho que é chato de ser feito, na hora que eu coloco em prática, a gente libera uma dopamina, uma ocitocina, libera ali o hormônio do prazer, da alegria, aí eu fico, ai, por que que eu não fiz isso antes? Ai, como foi bom, ai, me sinto tão bem de ter cumprido com os meus compromissos, me sinto tão bem de não ter procrastinado e ter feito aquilo que para mim era chato, que era simples, mas aquilo que muitas vezes é simples, muitas vezes parece ao nosso olhar insignificante, muitas vezes aquilo, né, vai acumulando, acumulando, de prioridade vai passando para de importante vai passando para urgente, e ali você vai ficando sempre apagando fogo, né? Apagando fogo, e muitas vezes não vai ter resultado, vai sempre se sentindo cansada e andando em círculo e não tendo resultado do que realmente você precisa ter, que é o que aconteceu muito tempo na minha vida. Como eu disse no primeiro dia do programa, eu não tinha resultados em nada que eu fazia. E eu vou te falar, e olha que eu colocava energia, hein? Colocava muita energia, fazia, trabalhava, e nada, as coisas não acontecia. Aí depois eu parei para pensar e fiquei pensando assim, por que que as coisas não estão acontecendo, né? E refletindo comigo mesmo. E não conseguia ter esse discernimento, essa clareza, essa visão. Depois que eu comecei a perceber que eu não tinha prioridade com as coisas. Por exemplo, era 11 horas da manhã, eu estava lavando louça, em vez de estar trabalhando, fazendo prospecção de cliente. Aí depois era meia-noite, eu estava trabalhando. Quem que ia me atender meia-noite? Eu trocava as prioridades. O que era para ser feito naquele horário, eu não fazia. Então, eu ficava cansada de fazer muita coisa, mas não fazia o que que era importante realmente que ia me trazer resultados. E você sabia que o que você faz, só 20% do que você faz durante o dia te traz resultados? Então, e eu não tinha essa noção. Então, às vezes eu ia conversar com uma amiga, eu ficava batendo papo com ela, sim, coisa boba, durante 1 hora, 1 hora e meia, no horário comercial, no horário que era para mim estar trabalhando, no horário que era para mim estar produzindo. Estava eu lá batendo papo, jogando conversa fora, né? Poderia fazer isso no final de semana, não poderia fazer isso à noite, depois do horário de trabalho. Não, estava eu fazendo isso no horário comercial. Estava eu indo pro. A minha mãe me ligava e falava assim: ah, vamos comigo em tal lugar, dentro do horário comercial, dentro do horário de trabalho. O que que eu fazia? Largava tudo e ia bater perna. Gente, totalmente sem noção. E o que que acontecia? Não conseguia produzir, não conseguia tirar os planos do papel, ficava rodando, rodando e as coisas não aconteciam. Principalmente para quem trabalha home office em casa, se você não tiver compromisso com você mesmo, as pessoas de fora vão sempre achar que você não está fazendo nada. Elas vão achar que você não está fazendo nada e que você está em casa de boa, tranquila. Não, você precisa ter esse compromisso com você mesmo e você precisa avisar as pessoas desse compromisso. Não, agora eu não posso. Entra muita questão, né? Nós vamos falar depois um pouco mais sobre isso, sobre o dizer não, né? Tem muitas mulheres que ela tem essa dificuldade de dizer não, até mesmo por causa das suas feridas emocionais, né? Ela tem que ter a aprovação das pessoas o tempo todo. E para ela ter essa aprovação, ela tem que dizer sim o tempo todo para as pessoas, né? E mesmo quando ela quer dizer não. Então, quando você diz sim para o outro, você está dizendo não para você. E quando você diz não para o outro, quando aquilo não faz sentido para você, você está dizendo sim para você. Então, é muito importante você ter essa organização de tempo, essa organização de posicionamento. Até diferente falar isso, mas é uma organização de posicionamento. Eu sei a hora certa de me posicionar. Então, porque tem pessoas que se posicionam, mas se posicionam da forma errada, ou não se posiciona na hora certa que é para se posicionar. Então, tudo tem o seu tempo, tem até o tempo do seu posicionamento. Então, agora eu não posso, não, agora eu posso. E as pessoas, elas têm que aprender a compreender e entender isso, as pessoas que estão à nossa volta. Então, é importante você saber disso. Então, até mesmo para você não ficar andando em círculo, até mesmo para você tentar fazer as coisas, se organizar, se planejar, tirar as coisas do papel, é importante você saber o momento certo de fazer. E talvez o momento certo seja agora. Organize seu tempo, tenha uma agenda. Eu achava que para ter uma agenda, só se eu tivesse muitos compromissos fora. Eu era assim, ah, mas eu não tenho compromisso fora, eu não vou para lugar nenhum, para que que eu vou ter uma agenda?
né? É aí que vem o erro, é aí que a gente se sabota, porque a agenda ela é necessária para assim, para as horas do que você vai fazer durante o seu dia dentro da sua casa mesmo. Então nós precisamos cumprir com aquele horário, porque muitas vezes se você senta para almoçar, você nem olhou o horário que você sentou para almoçar. Aí você senta para almoçar lá, vai, 1 hora da tarde, e aí você tá lá comendo, e daqui a pouco você tá no celular, olhando a vida dos outros passar. Quando você vai ver, já é 2 horas da tarde. Fez 2 horas de almoço. Ah, mas tá em casa mesmo, não tem nada para fazer, não tem nenhum compromisso. Passou 2 horas. Por quê? Vendo coisas inúteis, vendo coisas que não era para você ver, que não ia agregar nada, que não ia acrescentar nada na sua vida, né? Então o tempo foi passando e o tempo foi embora, e depois a gente fala que nós não conseguimos fazer as coisas que tinha que fazer e não conseguimos nos organizar porque não teve tempo. Mas você já parou para pensar com o que que você está gastando o seu tempo? Ou você já parou para pensar aonde você está colocando a sua energia? E às vezes você está colocando energia onde não é para colocar, ou às vezes você está consumindo coisas que não é para você consumir, você está ouvindo ou vendo coisas que não é para você ouvir e não é para você ver. Então isso é muito importante, você ter aí essa organização, é muito importante você ter esse planejamento, é muito importante você buscar o conhecimento para realmente fazer e colocar em prática aquilo que você precisa, aquilo que você quer, porque eu sonho, eu desejo, né, eu trago aqui nas manhãs uma palavra motivacional para você se motivar, mas não adianta só você se motivar quando você está assistindo o programa e daqui a pouco acaba o programa, você volta da mesma forma, da mesma maneira. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é que realmente você saia daqui, ó, e faça aquilo que precisa ser feito e coloque em prática. Não quer dizer que sempre vai dar certo. Não quer dizer que sempre as coisas vão acontecer do jeito que você espera. Não quer dizer que vai sair da forma que você queria que acontecesse, mas pode ter certeza que vai acontecer. Isso é o mais importante. É realmente você fazer. É realmente você assumir essa autorresponsabilidade. Eu preciso fazer, eu vou colocar em prática. O que que eu estou precisando? Qual que é o ambiente que eu preciso frequentar? O que que eu preciso aprender para que isso possa acontecer? Então eu vejo que tem muitas pessoas que elas têm um objetivo, só que elas não focam no seu objetivo de entender, mas o que que eu preciso fazer para que isso aconteça? Esses dias tinha um meme, né, no Instagram falando assim, a pessoa colocava assim, o que eu preciso fazer e o que eu tô fazendo o tempo todo, né? Ela precisava fazer algo, mas o tempo todo ela estava fazendo aquilo que não era para ser feito, né? Tava lavando o cabelo, tava conversando com as amigas, tava fazendo um monte de coisa, mas o que realmente era para ser feito não estava fazendo, não estava colocando em prática. E eu acho que se você tem um desejo no teu coração de alcançar um sucesso, se você almeja ter resultados nos seus negócios, se você tem um sonho, você precisa andar na contramão da lógica humana. Você precisa andar na contramão daquilo que todo mundo está andando, porque está todo mundo, a maioria, vamos dizer, uma grande porcentagem está procrastinando. Uma grande porcentagem não sai do lugar. Uma grande porcentagem fica o tempo todo vendo conteúdos que não deveria estar vendo. Tem uma grande porcentagem que está gastando tempo com bobeira, com besteira. Então você precisa andar na contramão da lógica humana disso. Você fala assim, não, peraí, se eles estão fazendo isso, eu preciso fazer ao contrário disso. O que que eu vou ter resultados? O que que eu preciso fazer para ter resultados, né? Eu, pelo menos, eu penso dessa forma, dessa maneira. Eu falo assim, olha, como é difícil fazer exercício, né? Todo mundo é difícil demais, gente. Dá uma preguiça, mas eu vou fazer porque tudo que é bom é difícil, né? Eu preciso ler. Muitos não lê. Quantas porcentagens de pessoas que lê? São poucas. Então, eu vou ler. Quantas porcentagens de pessoas têm uma alimentação saudável? São a minoria. Então, eu vou ter uma alimentação saudável. Quantas pessoas elas buscam conhecimento? A minoria também. Então, eu vou buscar. Então, tenta fazer aquilo que é diferente daquilo que as pessoas estão fazendo, para você ver o quanto que você vai se destacar. E tudo aquilo que você deseja fazer, que você acha que é difícil, que bom que é difícil. Todas as vezes que você tentar fazer algo, você vai falar assim, nossa, mas é difícil gravar conteúdo. Não, mas é difícil ser disciplinado. Não, mas é difícil isso. Que bom que é difícil, porque se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. Então, se é difícil, é para você fazer, porque você vai sair na frente e vai se destacar com isso. Não é verdade? Então é difícil orar, é difícil buscar a Deus, é difícil fazer as coisas que realmente nos traz resultados. Então que bom que é difícil, porque é sinal que você vai sair na frente fazendo isso que precisa ser feito. Porque se fosse fácil, todo mundo estava fazendo, não é? E aí, como que você iria se destacar? Então é importante, por isso que eu falo para as meninas, quando você faz algo que as pessoas elas não têm um costume de fazer ou que elas acham difícil de fazer, você acaba se tornando inspiração para alguém, né? A sua vida se torna inspiração para alguém.
Poxa, mas você está acordada essa hora, nossa, você me inspira. Nossa, você está estudando, nossa, você me inspira. Nossa, você está fazendo regime, nossa, você está fazendo exercício. Então, tudo aquilo que você faz, que para as pessoas é difícil ser feito, que não deveria, você acaba se tornando inspiração para alguém. Por isso que é importante você ser uma influência. E você só vai conseguir se influenciar as outras pessoas se realmente você sair desse lugar. Mas você precisa ter atitude. Você precisa colocar aí no papel aquilo que você precisa fazer. Eu sempre passo um exercício assim, ó. Você pode estar fazendo aí. Anota para depois você fazer com calma. Você pega e coloca no papel assim, ó. Tudo aquilo que eu preciso fazer, que eu não estou fazendo. O que que você precisa fazer que você não está fazendo, você vai colocar no papel. O que você precisa fazer mais e o que você precisa fazer menos. O que que eu estou fazendo demais? Eu estou fazendo demais que está me atrapalhando. Ah, Slane, eu estou assistindo muita TV e isso está me atrapalhando. Então você anota lá tudo que você está fazendo muito que você precisa parar de fazer. Eu estou ficando muito tempo no Instagram. Então diminui lá, coloca lá na lista. Ah, eu tô comendo muito açúcar e eu preciso diminuir o açúcar. Coloca na lista. Então, você já colocou na lista que você tá ficando muito no Instagram, você já colocou na lista que você tá assistindo muita TV, você colocou na lista que você tá comendo muito açúcar. Ah, eu tô dormindo muito, tô passando do meu horário de acordar. Coloca lá, você tá dormindo muito. E o que que você precisa agora fazer que você não está fazendo? Você já colocou na lista o que você precisa diminuir, né? Tudo isso que está aí na sua lista, você precisa diminuir, você precisa de parar de fazer isso. Agora, na sua lista, você está colocando o que que você precisa fazer que você não está fazendo. Slane, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais, eu preciso fazer mais exercício, eu preciso trabalhar mais, eu preciso produzir mais, eu preciso buscar mais a Deus. O que que você precisa fazer que você não está fazendo? Então, é muito importante você listar isso e ter esse olhar para essas duas listas. O que que eu estou fazendo muito que eu preciso parar de fazer e o que que eu não estou fazendo que eu preciso começar a fazer. Isso precisa virar um hábito. Então, é difícil a gente criar hábitos saudáveis, desde da educação financeira, desde a educação alimentar. Tudo isso é mais desafiador quando a gente vem de uma família que não tinha essa estrutura, que não tinha essa rotina de organização. E tudo isso vai nos atrapalhando muito no nosso dia a dia. Quando eu estava trabalhando todo o meu destrave aí da mentalidade de escassez, que eu falava, não, eu preciso prosperar, uma das chaves que virou na minha mente para mim poder começar a prosperar é que eu precisava fazer as pequenas coisas que iriam me levar às grandes vitórias, que seriam os pequenos hábitos. Eu falei, eu preciso começar melhorando meus pequenos hábitos. Se eu melhorar os meus pequenos hábitos, aquilo vai me levar para o próximo nível. E isso foi assim, ó, uma virada realmente de chave na minha vida e foi realmente verdadeiro. E eu falo assim, ó, o primeiro hábito foi passar a beber mais água. Eu falei assim, eu preciso beber mais água. Porque eu perguntava na mentoria para as mulheres assim, quem aqui bebe água? Né, que sabe que bebe aquela quantidade de água que você precisa, que o teu corpo precisa. Aí uma vez uma falou assim pra mim assim: "Ah, eu não consigo beber água de jeito nenhum". Gente, eu não consegui controlar a minha língua dentro da boca, vamos dizer assim. Eu falei pra ela assim: "Mas se você não consegue beber um copo de água, encher uma garrafinha, o que que você vai conseguir na vida? Fala pra mim. Se você não consegue beber água", né. Então assim, não sei se eu fui muito ríspida naquele momento, mas por quê? Porque tem coisas tão simples que a gente não faz, que passa tão, assim, insignificante, mas que é tão importante na nossa vida, não é? É importante você ter uma boa noite de sono, é importante você ter uma boa alimentação, é importante você ler um livro para você alimentar a sua mente, é importante você fazer uma oração, rezar, não importa qual é a sua crença, mas para que você possa alimentar o seu espiritual. É importante a sua organização dentro da tua casa. Eu lembro que eu sempre fui muito desorganizada, né. Depois que eu comecei a mudar ali a minha mentalidade, já comecei a me organizar. Não vou dizer para você que é 100%, tá, mas muita coisa já melhorou, né. Hoje eu tenho pessoas que me ajudam na minha casa, só que eu lembro que quando a chave estava virando, a primeira coisa que eu fui fazer foi arrumar o meu guarda-roupa. Gente, o guarda-roupa era tudo assim, ó, não sabia se era roupa suja com roupa limpa, tudo lá jogado, embolado. Gente, o que que é aquilo? Eu não me conformo, eu falo: "Meu Deus, eu não me conformo que eu era aquela ali não". É claro que aquela mulher ali não ia prosperar nunca daquele jeito, eu pensava comigo, não ia prosperar daquela forma. Então a primeira coisa que eu fiz foi organizar o meu guarda-roupa. Então você organizar a sua casa, organizar seu guarda-roupa,
gente, você tem uma sensação que a sua vida tá organizada, né, você tem uma sensação: "Meu Deus, tá tudo no lugar". Mas agora quando tá tudo fora do lugar, parece que a sua vida tá bagunçada também, né. Então, uma das coisas que foi uma virada de chave pra mim foi isso, a questão de aprender. Eu falei assim: "Ah, eu nunca via isso como bater no peito e ver isso como orgulho. Ah, eu sou desorganizada mesmo. Ai, que eu sou assim". Não, eu falava assim: "Eu sou, mas eu tenho que melhorar". Eu não sou, eu estou dessa forma, né. Por quê? Porque eu vim do ambiente assim. Então, eu mas eu tinha certeza que aquilo ali poderia ser mudado se eu criasse hábitos novos e foi o que eu fiz. Então, assim, até hoje a gente vem brigando com isso em questão de alimentação. Eu sempre tento, né, tá melhorando a minha educação alimentar, assim como eu fui mudando também a minha educação financeira, minha mentalidade, financeiramente falando, porque como eu tinha muitas crenças que veio do passado, minha mãe dizia muito: "Quem não tem dívida não tem nada", não tinha nada. O que que eu fiz? Fiz dívida. Então eu achava que: "Ah, vamos comprar no boleto". Então, assim, não importava quantas vezes ia parcelar, o que importava era o tamanho da parcela. Hoje eu já não penso dessa forma. Primeiro que eu não gosto de parcela, só parcela se não tiver juros. Se tiver juros, eu já não parcelo, porque eu não vou ficar dando dinheiro para os outros, né. Então, se for para mim comprar alguma coisa à vista para ter desconto, eu prefiro ajuntar durante o tempo todo aquele dinheiro e depois pagar à vista e ter desconto. Antes não, eu falava: "Ah, não guardo nem dinheiro, vou guardar segredo", sabe. Eram umas frases meio que fora da casinha, assim, que não tinha noção. Por quê? Para um bom pensamento justificar um mau comportamento, né. E eu acredito que Deus não tá nessas coisas, Deus não tá nisso, Deus ele não tá nisso, então por isso que muitas vezes a gente não consegue prosperar, por causa das nossas atitudes, por causa do nosso posicionamento. Então a gente precisa colocar em prática, precisa ter essa organização, precisa ver quais são as nossas prioridades, precisa ver quais são as nossas pendências, o que está pendente, o que que você precisa se organizar na tua vida, para que Deus possa te levar para o próximo nível. É que nem reclamação. Se eu estou passando por um desafio no meu trabalho e eu começo a reclamar: "Deus, eu não estou suportando. Deus, eu vou largar tudo, eu vou jogar tudo pro alto", eu fico imaginando Deus olhando lá de cima dizendo assim: "Mas minha filha, eu tenho projetos tão grandes para você, mas os desafios também vão ser grandes. Mas se você já está querendo desistir nesse aí, imagina quando eu te colocar no próximo nível, aí que você abandona tudo mesmo. Então vou deixar você aí nesse nível até você aprender a lidar com esses desafios, até você aprender a lidar com esses problemas. Quando você conseguir lidar com isso, aí eu te levo para o próximo, aí você está preparada". Sabe por que que muitas vezes a gente está na mesma prova, no mesmo ciclo vicioso e não sai daquela prova? Porque a gente ainda não aprendeu para poder passar para o próximo nível. Então, quando Deus nos prova, ele também nos aprova. Então a gente precisa ser provado para ser aprovado, para que ele possa nos levar para o próximo nível. Mas por que que eu estou falando tudo isso aqui? Porque nós começamos essa semana falando de projetos e não tem como eu viver os meus projetos, eu tirar os meus projetos do papel, se eu não tiver uma organização, se eu não tiver até mesmo uma educação tanto dos meus hábitos como do meu hábitos alimentares, como dos meus hábitos financeiros e como outros sobre a minha vida para que eu possa viver tudo aquilo que eu desejo. Porque senão eu vou ficar sempre fazendo as mesmas coisas, vou ficar sempre naquele círculo vicioso e as coisas não vão acontecer na minha vida e eu vou me frustrar. E sabe o que que eu vou fazer se eu for irresponsável? Vou sempre jogar a culpa no outro e não vou assumir a autorresponsabilidade que eu estou fazendo, que eu não estou fazendo porque eu que não fiz. Porque as coisas não estão acontecendo porque eu não tomei atitude. As coisas não estão acontecendo porque eu não tomei a decisão de fazer as coisas acontecer. Mas eu vou jogar a culpa no marido, que é porque o meu marido não me ajuda. Eu vou jogar a culpa no recursos financeiro, que é porque eu não tenho. Eu vou jogar a culpa nos filhos, porque eu não tenho tempo para isso, porque eles não deixam. Porque quem quer, levanta e faz. Quem não quer, arruma uma desculpa. Essa é a real. Então eu tenho certeza que você quer, eu tenho certeza que você deseja muito viver tudo aquilo que o seu coração almeja, e Deus não te colocou nesse mundo para você ver as pessoas vivendo os sonhos dela, você vendo os teus sonhos passar pela janela e se sentir uma mulher frustrada, porque nós como mulheres, nós temos o desejo de se sentir realizadas e nós podemos sim se sentir realizada em todas as áreas das nossas vidas. Nós podemos sim. Você pode. Você só precisa colocar a tua casa em ordem. É isso. Nós só precisamos nos organizarmos e trabalhar as nossas mentalidades, trabalhar as nossas crenças limitantes. Eh, por exemplo, vou dar outro exemplo de crenças aqui. Antes, estar fazendo o que eu estou fazendo hoje, gravando conteúdo para a internet, hoje nós estamos gravando aqui, né, conteúdo para o YouTube, para o programa. Tem dia que eu tenho que separar o dia para gravar conteúdo para o Instagram. Eu achava que aquilo não era um trabalho e dava muito trabalho. Eu achava que isso dava muito trabalho e não era um trabalho.
Então tem coisas que são importantes na nossa vida e que a gente vai negligenciando, achando que aquilo dali não é importante, mas é importante. É importante para você cumprir com a tua missão, é importante para que você trabalhe, né? Porque isso também é um trabalho. É importante para que você tenha resultados, mas por que que nós pensamos que certas coisas não são trabalho e dão trabalho? Porque a gente quer ver o resultado agora. E isso é uma mentalidade de escassez, entende? Então, mentalidade de escassez faz a gente negligenciar coisas que são importantes na nossa vida. E a gente quer ver as coisas acontecerem rápido. E muitas vezes, por não ver aquilo acontecer rápido, a gente vai abrindo mão e vai empurrando com a barriga, sabe? Vai procrastinando. E isso dói, não dói no outro, dói dentro de nós, porque o sucesso o outro vai contemplar. O sucesso as outras pessoas vão ver. Mas a frustração, só você sente ela. E ela é amarga, dói, machuca, porque você acaba ficando ali naquele lugar sem força para recomeçar. Mas que esse programa essa semana, que essas palavras ela venham em teu encontro, venha como te motive a se levantar, se motive a sair desse lugar, te motive a sair desse sofá, te motive a querer estar perto de pessoas que vão te levar para o próximo nível. Talvez hoje você diga assim: "Meu Deus, eu não sei como sair desse lugar", mas a rede ela nasceu para isso, para poder te ajudar, te apoiar, segurar nas tuas mãos e dizer: "Vamos, que nós estamos juntas". Quantas pessoas já chegaram na rede dizendo assim: "Eu estava orando, pedindo para Deus me apresentar algo que mudasse a minha vida. Eu estava orando para poder conhecer pessoas que iam me apoiar e que iam me ajudar e ia fazer a diferença na minha vida". Então eu tenho certeza que tem alguém aí do outro lado, assim como eu estive um dia orando e falando com Deus e pedindo para Deus mudar a minha história. Eu orava e falava: "Deus, muda o meu cativeiro". Era assim que eu dizia para Deus: "Deus, muda a minha situação". Um dia você parece que você se vê sem nada, sem ninguém, com a sua vida ociosa. No outro dia, sua agenda tá cheia, várias pessoas te procurando, várias pessoas, você inspirando várias pessoas. É assim que Deus faz. Mas quando você se posiciona para viver tudo aquilo que Deus tem para você. Mas não basta sonhar, eu preciso acordar para poder realizar os meus sonhos e colocar em prática. Eu preciso colocar a mão na massa, eu preciso agir. Então, que essa palavra fique muito forte ao teu coração. Você precisa agir. Você precisa estar em movimento. As coisas só acontecem na vida de quem está em movimento. Muitas vezes eu estou esperando Deus me fazer eu prosperar para que eu saia desse lugar. E Deus está esperando você sair desse lugar para que você possa prosperar. Muitas vezes eu estou esperando Deus fazer algo na minha vida para que eu possa entrar em movimento. E Deus está esperando você entrar em movimento para que Ele possa fazer algo na sua vida. Então você precisa se levantar. Então depende de você sair desse lugar. Porque a palavra do Senhor diz assim, ó: "Anima-te, tenha bom ânimo e eu serei contigo". Josué 1:9. Esforça-te e eu te ajudarei. Então você precisa se esforçar e colocar em prática. E se você não vai conseguir tudo sozinha, mas a rede está aqui para te apoiar, para te ajudar. Quantas mulheres com tantos nichos diferentes que podem fazer te ajudar a colocar também os seus projetos em prática aí. "Ah, Islane, mas eu não sei isso". Procura quem sabe, que ela vai te ajudar. E nem tudo, gente, gira em torno de dinheiro. Às vezes, no um a um que você vai conversar com essa mulher, quantas coisas, quantos insights ela pode te ajudar, quantos insights ela pode te trazer, que ela pode gerar valor na tua vida e você pode crescer e passar para o próximo nível. E esse é o desejo do meu coração, que você cresça, que você evolua cada dia mais, que você viva o extraordinário, que você pise os teus pés aonde você nunca imaginou, mas que sempre foi assim um desejo do seu coração, porque a palavra de Deus fala que aquilo que ele tem para mim e para você, os nossos olhos não viram. Não chegou ao nosso coração e o nosso ouvido não ouviu, mas é o que ele tem preparado para aquele que ele o ama. Então, o que Deus tem para você é coisa grande. Só que você precisa sair dessa caixinha, mulher. Você precisa sair daí. Você precisa sacudir a poeira, se levantar e agir. Alguém precisa ouvir a sua voz, a sua mensagem e a sua história, porque eu tenho certeza que a sua história inspira alguém e tem alguém só esperando você se levantar e falar para que ela possa ser conduzida através das suas palavras e ser influenciada pelo teu ato de coragem, porque um dia o teu cenário de dor vai ser cura para alguém. Amém?
Que Deus te abençoe. Compartilhe aí com uma amiga. Tenho certeza que esse conteúdo vai ser riquíssimo para ela. E se você também tem um encontro contigo, dia 3 e 4 de dezembro. A gente vai deixar o vídeo aqui, tá bom? E você vai participar do nosso encontro no Esquenta 2026, o encontro para 1.500 mulheres, aonde vai estar conosco Tiago Brunet, Sulema, a esposa do Augusto Cury e outros palestrantes. Estamos com o primeiro lote ainda aberto, hein? Então não fica de fora não e já garante a sua vaga. O vídeo aqui para você poder saber um pouquinho mais do nosso esquenta e nós te esperamos em um dos nossos cafés de negócios mais próximo de você. Um beijo, Deus te abençoe.